Capítulo 8. As últimas realizações de Gideão. E sucedeu que os homens da tribo de Efraim foram reclamar a Gideão: Que maneira é essa de agir para conosco? Tu não nos chamaste quando saíste a combater Midian? E o admoestaram severamente. Então ele lhes ponderou: Que mais fiz eu em comparação com o que fizeste vós? O restolho das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Abiezer? Foi em vossas mãos que Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude fazer eu não se compara com o que fizestes vós. Diante deste esclarecimento, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão chegou ao Jordão e o atravessou, mas tanto ele como os 300 guerreiros que o acompanhavam estavam exaustos por causa da perseguição. Ordenou, pois, Gideão ao povo de Sucote: Dai, rogo-vos, pedaços de pão aos homens que me seguem, porquanto estão muito cansados, e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Ao que os príncipes de Sucote contestaram: Já estão em tuas mãos, Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos alimentar tuas tropas? Ah, é assim que ages, replicou Gideão. Assim que o Senhor tiver entregado nas minhas mãos Zeba e Zalmuna, rasgarei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Peniel, contudo, eles também responderam como o povo de Sucote. Declarou Gideão ao povo de Peniel: Eis que quando eu retornar vitorioso, destruirei esta vossa fortaleza. A derrota de Zeba e Zalmuna. Estavam, portanto, Zeba e Zalmuna em Carcor, com seu exército, cerca de 15.000 homens apenas. Todos os que haviam restado de todo o exército dos povos do deserto, os filhos do Oriente. Os mortos dentre os que levavam à mão a espada somavam 120.000 guerreiros. Gideão subiu pelo caminho dos nômades, os que habitam em tendas a leste de Noba e Jogbeá, e atacou o exército inimigo exatamente no momento em que este se julgava oculto e em segurança. Zeba e Zalmuna, os dois grandes chefes midianitas, fugiram, mas ele os perseguiu e os prendeu, e o exército inteiro foi derrotado. As vinganças de Gideão. Gideão, filho de Joás, retornou da batalha pela encosta de Heres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou, e o jovem depôs por escrito o nome dos 77 príncipes e anciãos responsáveis pelo governo da cidade. Em seguida, Gideão rumou para Sucote e anunciou aos líderes e ao povo de lá: Aqui estão Zeba e Zalmuna, a propósito dos quais zombastes de mim, dizendo: Já estão em tuas mãos Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos alimentar tuas tropas? Tomou imediatamente todas as autoridades da cidade e, apanhando espinhos do deserto, abrolhos e sarças, rasgou-lhes os corpos, castigando-os severamente. Depois, dirigiu-se a Peniel e derrubou sua torre e fortaleza, e matou todos os homens daquela cidade. Então interrogou a Zeba e Zalmuna: Como eram mesmo os homens que matastes em Tabor? E eles prontamente responderam: Pareciam contigo. Todos eles tinham o aspecto de filhos de rei. E Gideão acrescentou: Sim, eram meus irmãos, filhos de minha mãe. E concluiu: Juro pelo nome do Senhor que, se os tivesseis permitido viver, eu não vos mataria. Então deu ordem expressa a seu filho primogênito, Jéter, dizendo: Levanta-te, mata-os agora. Contudo, o moço, apavorado, não conseguia desembainhar a espada, porquanto ainda era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna provocaram exclamando: Levanta-te e mata-nos, tu mesmo. Ora, é preciso ter coragem de um verdadeiro homem para isto. Então Gideão avançou e os matou rapidamente. Depois, arrancou os enfeites reais do pescoço dos camelos deles. O povo de Israel aclama Gideão. Então, os israelitas rogaram a Gideão:
reina sobre nós, tu, o teu filho e o teu neto, porque nos tiraste das mãos de Midian. Gideão, contudo, lhes esclareceu: Não serei eu quem governará sobre vós, tampouco meu filho, porque é Javé quem reinará sobre as vossas vidas. Disse mais Gideão: Permite, entretanto, que vos faça um pedido, que cada um de vós me dê um dos brincos que cada um de vós tiraste dos vencidos. Os ismaelitas, parentes dos midianitas, costumavam usar argolas de ouro nas orelhas ou nariz, porquanto eram nômades do deserto. Replicaram eles: De bom grado os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles depositou ali um brinco do total do seu despojo pessoal de guerra. E o peso dos brincos de ouro que ele recebera chegou a 20,5 quilos, sem contar os enfeites, os anéis, pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares e enfeites reais que adornavam seus camelos. Gideão usou o ouro para confeccionar um efode, manto sacerdotal, que colocou em sua cidade, Ofra. Entretanto, todo o povo de Israel passou a idolatrar este objeto, vindo a se prostituir em relação a Deus, o que se transformou numa armadilha para Gideão e toda a sua família. A morte de Gideão. Assim foi Midian abatido diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantou a cabeça. E a terra experimentou paz e descanso por 40 anos, todo o tempo que viveu Gideão. Então, Jerubbaal ben Joash, Jerubbaal, filho de Joás, partiu em direção à sua casa e lá permaneceu. Gideão teve 70 filhos, todos gerados por ele, fruto de seus ossos e sua carne, porquanto tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Shehem, Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque, que significa meu pai é rei. Gideão, filho de Joás, morreu pleno de dias, em idade avançada, e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra dos Abiesritas. Nova queda de Israel. Logo depois da morte de Gideão, os filhos de Israel voltaram a se prostituir, oferecendo seu louvor e adoração aos Baalins, e aclamaram Baal-Berite como seu Deus, e não mais se lembraram de Javé, o Senhor, o seu Deus, que os havia salvado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não demonstraram qualquer gratidão para com Jerubbaal, Gideão e sua família, pois se esqueceram de todo o bem que ele tinha realizado em favor de Israel.